Fassi, que detonou o Corinthians por conta da dívida por Garro. Abre aspas para ele. O Corinthians nos deve mais de 5 milhões de dólares. Eles têm que pagar. Compraram o nosso melhor jogador e não nos pagaram. Sempre que você vende um jogador, faz com a expectativa de receber, não de ir para a FIFA ou o CAS, né? A Corte Arbitral do Esporte, que ele cita aqui. Vendemos pensando que era um clube sério, fecha aspas. Tá aí, portanto, é algo que já vem se arrastando. O presidente do Talleres, Andrés Fassi, não poupou palavras e detonou o Corinthians em entrevista. O Corinthians nos deve mais de 5 milhões de dólares. Eles têm que pagar. Compraram o nosso melhor jogador e não nos pagaram. O do Fausto Vera. Então, o presidente do Talleres, se ele não sabia que ele estava lidando com o Corinthians, ele foi ingênuo. Porque o clube brasileiro já tinha esse retrospecto não muito simpático, né, para dizer o mínimo. Mas é óbvio que ele está certo, né? Se ele foi ingênuo ou não, é outra história. Se não pagou, e a FIFA determina, né, que é quem bate o martelo nesses casos, que tem que ser pago. Tem que pagar, tem que pagar. Ranieri, Mateuzinho, Fausto Vera, teve empresários, Rojas, que atrasou direitos de imagem, o jogador entra na justiça. Vamos lembrando aí, olha, rescinde o contrato. Quantidade, aí tem jogador que entra na justiça, empresário entra na justiça. Cara, é uma rotina. E tudo bem, está normal, tem gente que acha que tudo bem, que isso faz parte, que está certo. Eu gostaria de saber se essas pessoas que acham que isso está correto, o que elas acham quando alguém deve a elas, sabe? Emprestou um dinheiro para um amigo, né? Ou emprestou o carro, o cara não devolveu, sabe? Pegou o carro emprestado, foi embora, não devolveu mais. Exato, porque assim, se você não liga, se você é corintiano e acha que está tudo bem, faz o seguinte, pega o seu salário ou parte dele e empresta para alguém. E se o cara não pagar, não, beleza, eu espero, não tem problema nenhum, eu estou esperando aqui. Pega as suas economias, se você estiver, empresta para alguém, assim, qualquer um. E o cara paga, quando ele puder, ele paga, tá tudo certo. Você não liga, né? Você acha que tá normal. Então, acho que você não vai ligar também, né? Se alguém fizer um negócio contigo e não pagar. Pega o teu carro, tem carro? Pega teu carro, irmão, vende o carro. Se o cara não pagar, paciência, você cobra, você vai para a justiça, você espera. Um dia ele vai pagar. E você fica esperando, né? Ou então você negocia com alguém que paga na hora, paga o carro corretamente e acabou. Não pode o Corinthians, gente, eu já falei isso tantas vezes aqui, é tão chato ficar repetindo, mas o Corinthians, pela sua importância, pela sua história, pela relevância que ele tem, pelo número de torcedores, ficar sendo alvo desse tipo de notícia toda hora, né? É muito feio, gente. Isso é muito feio. O Vampeta tem a fase famosa do Flamengo lá, né? Finge que paga, nem finge nada pelo jeito, né? Nem fingir, finge. São cobranças internacionais, cara, o tempo todo isso aí. Você vê, o Félix Torres é o Santos Laguna, México. O Talleres é, no caso, o Rodrigo Garro, Argentina. Quer dizer, um do México, da Argentina, cobrando. Até quando vai ser isso? Isso vai continuar? Até quando vai ser assim? E sempre tem uma desculpa, não, mas peraí, não é bem assim. Como é bem assim, amigo? Tem que pagar. E nesse caso foi a história de comissão, né? Do Garro. Isso. Paga, não paga de quem é, e a FIFA determinou, não, quem tem que pagar é o Corinthians. E aí já ficou mais caro, né? Impostos, despesas operacionais. Já ficou mais caro. Ficou mais caro. O Mateuzinho, no ano passado, eu falei isso aqui, uma pessoa do Flamengo, né, mudou agora a gestão, ela estimava que o Mateuzinho ia custar, pelos atrasos, e que a Brax vai pagar ao Flamengo, 1 milhão de euros a mais, por conta de multa, juros, etc. Ou seja, o jogador já foi caro, fica mais caro. 1 milhão de euros, custou 4, dá o quê? 25% a mais, por conta desse longo atraso com multa, que fica correndo, gente. Multa. É que nem dever o cartão de crédito. E aquela coisa que a gente conversou aqui outro dia, né? Os clubes já começam a colocar aquela cláusula que é terrível, que é atrasou uma, vence todas. Imagina o seguinte, você comprou o seu carro em, sei lá, 60 prestações, aquela coisa, paga na outra Copa do Mundo, né? Aquela coisa assim, o cara fica 5 anos pagando o carro. O cara compra o carro, assim, beleza. Aí tem lá o carnezinho, né? Como era antigamente, vai pagando todo mês. Aí você atrasou uma parcela. Atrasou a 5ª parcela. Faltam 55. As 55 vencem no mesmo dia. Olha que loucura. E é o seguinte, as 55, elas já têm embutido juros, porque você vendeu em 60 meses, não é o preço à vista, né? Você vai pagar tudo. Olha só o nível da coisa. Imagina o tamanho da bucha. Coloque-se nesse lugar. Você comprou um bem e tem várias parcelas a pagar e, de repente, todas vencem ao mesmo tempo porque você atrasou uma. Por que os clubes fazem isso? Porque sabe que o Corinthians tem essa folha corrida recente que é terrível. Então, a maneira de se proteger. Ainda assim acontece. Enfim, aí tem história de impeachment, não tem impeachment, mas o mais importante é resolver isso aí, é priorizar. Aí você vê o time que tem em campo, o Corinthians
não tem condição de ter esse time, pô. Isso é uma conclusão óbvia, desculpa, é a realidade. Se você não consegue honrar os compromissos financeiros, você não tem condição. Se você não pode pagar um condomínio, você não pode morar naquele prédio. Se você não consegue pagar aquele carro que você comprou e tal, atrás da prestação, você não tem condição de ter aquele carro. Ah, mas eu tive no passado. Você não tem mais. Você teve antes, você perdeu seu emprego, sua renda caiu, passou por uma dificuldade. O clube de futebol é a mesma coisa. O clube de futebol, o Corinthians, teve um momento em 2011, 12, que a dívida era super controlada, o clube era campeão de tudo que sempre sonhou, estava num momento bom, comprou o Alexandre Pato na época por 15 milhões de euros. E na época, as grandes transações do futebol internacional eram 25, 30 milhões. Não tinha esse negócio de 150, 200. Então ele foi caríssimo. 15 milhões de euros naquela época no mercado tinha uma relevância muito maior do que hoje. Hoje qualquer um custa 15 milhões de euros, né? O cara mais ou menos já custa isso. Mas na época não, na época que era muito dinheiro. E o Corinthians foi lá buscar o Alexandre Pato. Então estava bombando, estava com dinheiro, estava bem. Hoje não está mais, então não tem como, cara. Como você vai ter esse time? E tem o jogador mais caro do futebol brasileiro. Como isso é possível? Aí coloca-se no lugar do pessoal do Talheres. Vê o Garro jogando, decidindo jogos, ajudando o Corinthians. Pensa, pô, ele podia estar jogando pra gente aqui, já que eu não recebo, né? O Talheres quase foi campeão argentino. Chegou na última rodada com chance de ser campeão. Será que teria sido campeão argentino se o Garro continuasse lá mais tempo? Talvez fosse campeão. Imagina, o que significaria para o clube? Então, você vendeu um jogador que poderia fazer diferença na história do clube e você não recebe, isso é gravíssimo, cara. Pô, gravíssimo. Essa declaração pegou mal para o Timão, que já enfrenta críticas por casos anteriores, como o do Fausto Vera. Inclusive, alguns clubes chegaram a incluir cláusulas anti-calote nos contratos ao negociar com o Corinthians. E as condenações são de setembro e outubro do ano passado, lembrando que o Corinthians anunciou a contratação do Memphis Depay em setembro. Então, assim, como eu disse, o transfer ban, em tese, não está em vigor para o Corinthians não está impedido de realizar contratações porque entrou com recurso lá na Corte Arbitral do Esporte, o que suspendeu esse transfer ban. Mas por essa condenação, que chega a 9,4 milhões de dólares, cerca ali de 55 milhões de reais na cotação atual, com o Santos Laguna e com o Talheres, o Corinthians não poderia contratar de lá para cá. E trouxe jogadores importantes, como eu citei aqui, o Memphis Depay. E até passando aqui mais uma informação, antes de passar a bola para o Vanderlei Nogueira e para o Bruno Prado, o imbróglio entre Corinthians e Talheres pela transferência do Rodrigo Garro vem desde o início, em janeiro do ano passado. O clube argentino entendia ter direito a receber 612 mil dólares referente a despesas operacionais e impostos da transação, mas o Corinthians contestava essa obrigação de arcar com esse montante. E essa divergência fez com que o Garro demorasse até a ser regularizado. Eu lembro até dessa história, a gente aqui no microfone da PAN, poxa vida, quando será que ele vai ser regularizado? Quando vai ser inscrito nas competições? Teve isso realmente. Em janeiro do ano passado, o Corinthians pagou 4 milhões de dólares aos argentinos à vista, cerca de 20 milhões de reais na cotação da época, e ao abrir o processo na FIFA, o Talheres ainda pediu o pagamento de 3 milhões de dólares referentes às prestações que ainda iriam vencer do contrato, isso porque estava estipulado que em caso de falta de pagamento, as parcelas restantes seriam antecipadas, naquilo que trouxe o Mauro César Pereira. Vanderlei, tá aí, que situação a do Corinthians? Corinthians condenado na FIFA, condenações do ano passado, mas que a entidade máxima do futebol mundial só divulgou nesta segunda-feira. Vanderlei. Bem, Pedro, esse é só um pepino, né? Existem muitos outros nesse pacote que a gente está falando aqui. Evidentemente, existem muitos outros. A reputação como bom pagador do Corinthians já foi embora faz muito tempo. Não é de agora, ela já vem há muito tempo. O Corinthians não tem uma reputação, o clube não tem uma reputação de bom pagador. E mesmo assim consegue fazer negócios, porque aqueles que vendem, evidentemente, não são desinformados, né? O Mauro foi doce quando falou ingenuidade e tal. Os caras sabem que estão vendendo para uma instituição que não tem boa reputação como pagadora. Então embutem lá cláusulas importantes para eles, na tentativa de se proteger.
O vendedor tenta se proteger, né? Acumulando todos os pagamentos em caso de atraso, multas, uma série de outras coisas, e ainda tem o recurso de correr atrás da justiça para que ela aperte o Corinthians para fazer o seu pagamento, senão sofrerá sanções. Então é isso que está acontecendo. Agora cabe recurso, o jurídico do Corinthians está correndo atrás, está segurando, está dentro do prazo, já que pode recorrer, é o que ela está fazendo. Mas uma hora a bomba estoura. Não dá para você protelar para sempre. E quando você empurra isso, quando termina tudo, você vai lá, os acréscimos são assustadores. Então o Corinthians vai ter que correr atrás para fazer esse tipo de pagamento. Como vai recorrer, a gente não sabe. Tem as contas bloqueadas, momentaneamente elas são desbloqueadas, mas isso é só um momento. Tem muita coisa aí, né? Agora, nas últimas horas, o Corinthians já anunciou, eu não sei se o Pedro vai falar sobre isso daqui a pouquinho, eu não quero me antecipar, Pedro, sobre essa venda que vai fazer do Denner. Você vai falar sobre isso ou eu posso falar agora? Não, pode comentar agora, Vanderlei. O Corinthians vai fazer uma venda, já com o que vai receber do Chelsea, pagar parte da dívida que tem com o Bertolucci, o Giuliano Bertolucci. Muita gente está dizendo que está errado e tal. Essa é uma outra discussão que o atento Conselho do Corinthians vai poder avaliar. Eu sempre estou a favor de pagar dívidas. O Corinthians tem que fazer isso, já falei isso desde o primeiro dia, desde o dia da posse do presidente Augusto Melo. Ele perde a chance de sair da mesmice. A mesmice é ficar devendo. A mesmice é o credor ir para a justiça. Tudo isso já acontece faz muito tempo. Ele só fugiria da mesmice se escapasse disso. Não é o que tem acontecido, né? A gente já sabe o que tem acontecido. Agora, com essa venda aí de cerca de 90 milhões e parte dela o Corinthians anuncia que vai pagar para o Giuliano Bertolucci. Tem muita gente discordando, mas como é que é aquela lista de credores? Ele está furando a fila. Não é bem isso, é bom explicar isso. Nós estamos em fevereiro. Até o final de fevereiro, a Justiça vai, imagino, homologar o acordo de distribuir o pagamento em todas aquelas pessoas que estão como credoras do Corinthians. Aliás, não são todas. A dívida do Corinthians é muito maior. Tem 800 milhões de atraso nos tributos, além da dívida do estádio. Isso está fora dessa conversa que eu estou dizendo aqui, né? Reunindo todos os credores. A reunião de todos os credores gira em torno de 400 milhões. 400 milhões. 170 milhões desses 400 milhões são de 3 empresários. Giuliano Bertolucci, Carlos Leite e André Cury. Os 3 juntos têm para receber do Corinthians 170 milhões. Estão todos na justiça. Então, a ideia é, nessa venda que ainda pode ser feita do Denner, está quase concluída e tal, mas ele só pode viajar em 2027, porque tem 16 anos, só poderá viajar quando completar 18 anos. Mas essa parte dessa dívida vai ser paga, pelo menos disse o presidente do Corinthians, ao Bertolucci. Ele está furando fila, responde o presidente do Corinthians. Olha, eu estou pagando, estou fazendo isso com todos os empresários, porque os acréscimos são absurdos. Então, já que eu tenho essa grana aí, eu vou abater a dívida que eu tenho com o Bertolucci. Então, vai diminuir a pancada lá no futuro. É discutível, alguém vai lá no Corinthians, vai concordar ou discordar. Essa é uma outra conversa. Mas as dívidas do Corinthians, o que vai acontecer com elas? Veja bem, é bom que as pessoas saibam disso. Se a Justiça homologar em fevereiro, viu, Pedro? Em fevereiro, ainda assim o Corinthians ganha, além de fevereiro, mais 45 dias para começar o parcelamento com toda essa tropa. Então, só vai ser abril, né? Só na metade, segunda ou terceira semana de abril para começar a fazer o pagamento. Bom, se cumprir corretamente aquilo que a Justiça parcelar, olha, aliás, os 3 primeiros dizem, né? Os 3 primeiros na lista de credores são exatamente esses 3 primeiros, esses 3 nomes que eu dei aqui, dos 3 empresários. Então, eles serão os primeiros a começar a receber. Se o Corinthians cumprir esse parcelamento, ele terá 6 anos para fazer. Atenção,
6 anos para pagar esse pacote de 400 milhões, mais ou menos. 6 anos. Se ele cumprir corretamente nos primeiros 6 anos, ele ainda vai ganhar 4 anos depois. Por quê? Porque ao longo desses 6 anos surgirão novas dívidas. Aquilo que vai surgir na justiça, aqui ainda não está definido, o Corinthians vai ter que fazer dívida ao longo dessa caminhada, mas ele durante 6 anos vai ter que ser um pagador correto. Se escorregar, estraga tudo. Então, essa é uma coisa. Então, 6 anos. Veja, eu acrescentei mais 4, são 10 anos. Vai fazendo a continha aí. 10 anos. Esse discurso casa com aquilo que logo na primeira semana, quando o Augusto Melo chegou, o ex-diretor financeiro Santoro, Rosalá Santoro, disse que o Corinthians, se fizesse um trabalho muito sério, levaria 10 anos para pagar as suas contas e ainda ficaria com uma dívida de 400 milhões. E esse valor, pela grandeza do Corinthians, seria uma dívida administrável. 3 gestões. Então isso ainda vai se arrastar, muitos programas vão falar sobre isso, né? Porque é uma dívida que precisa ser paga corretamente. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Agora, esse cenário todo, para concluir, mostra o tamanho do estrago que o Corinthians enfrenta. O Corinthians gigante, com a sua capacidade de arrecadação, deveria estar enfrentando tudo isso. Break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ainda falando do Corinthians. Bruno Prado tem aquele torcedor, né? E não só no Corinthians. Mas o dinheiro não é meu, não tá saindo da minha conta, então tô nem aí. Pode sair contratando, fazendo dívida, mas o torcedor que tem essa opinião, né, ele não tá preocupado com o clube. Ele pode estar preocupado com outras coisas, mas não com o clube, com a instituição Corinthians. Até porque em algum momento você não vai conseguir ter um bom time se você tiver sérios problemas financeiros. O Corinthians conseguiu no meio do ano contratar vários jogadores e hoje ele tem um bom time. Mas se a sua situação financeira não estiver boa, você não vai conseguir manter esse time por muito tempo. Você vai ter que vender jogador, vai ter dificuldade para pagar os jogadores que estão ali. Então é uma coisa imaginária mesmo, é uma coisa que não dura muito. O Cruzeiro é sempre dado como exemplo. O Cruzeiro, um ano antes de ser rebaixado, ele tinha um time bom que foi bicampeão da Copa do Brasil, com jogadores importantes, jogadores como a Arrascaeta, como o Thiago Neves, o goleiro Fábio, o Dedé, zagueiro. Era um time bom, né? E o Cruzeiro não tinha condição de ter aquele time. Teve um momento que ele não conseguiu mais segurar e aconteceu tudo o que a gente sabe. Então uma coisa acaba sendo consequência da outra, né? O Corinthians, ele não ganha um título desde 2019, contando estadual, e se você tirar o estadual desde 2017, é porque ele tem problemas na sua gestão, na parte financeira. Então uma coisa está diretamente ligada à outra. O Corinthians hoje, dentro de campo, vive um bom momento. Agora, falando uma coisa bem a curto prazo, até a 30ª rodada do Brasileiro brigava para não cair, né? Sempre bom lembrar isso. Aí deu uma arrancada espetacular e começa bem o ano, né? Dentro do que é possível num início de temporada, da maneira como está sendo aqui nos campeonatos estaduais. Mas ele tem problemas fora que vão continuar assim. A gestão do Augusto Melo herdou já uma condição muito complicada e até agora não tem nenhum sinal de que essa gestão vai começar a tentar melhorar a situação e não dá nenhum sinal nem que ele tenha condição de fazer isso, tenha algum projeto, alguma coisa, não tem nada, né? Então o problema financeiro seguirá por mais tempo e tem o problema político. Foi feito, juntou-se ali um grupo de pessoas para disputar uma eleição em torno do nome do Augusto como candidato, muito porque o Augusto foi candidato na eleição anterior e ficou em segundo lugar, então era um candidato natural, e aí em cima desse candidato, que já tinha votos da eleição anterior, juntaram-se nomes que não queriam mais o grupo que estava no poder. Mas foi não era um grupo fechado, foi um grupo que se juntou para ganhar a eleição. Pouco tempo depois da eleição, esse grupo já foi se desfazendo e hoje o Augusto está numa situação política bem complicada. Então, isso ainda vai durar bastante tempo. Não vejo assim, está caminhando, a coisa está difícil porque já era difícil e está andando para melhorar, para acertar. Não está. Não está tudo... se está no mínimo igual estava antes. Se não está pior, está no mínimo igual. E agora, torcedor,
O que você acha dessa situação? O Corinthians vai conseguir resolver essas dívidas sem sofrer sanções? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e não esquece de seguir o TV Cartola para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da bola.